Tem uma fase na vida de todo day trade iniciante que parece um ritual de passagem obrigatório. A obsessão por indicadores. Parece que de repente, o gráfico pelado, só com as velas do mini índice ou do mini dólar, não é suficiente. Você sente que precisa de mais informações, de sinais mágicos que te dizem exatamente quando comprar e quando vender no mercado financeiro. E aí começa a busca. Você assiste a vídeos de gurus, lê artigos, entra em fóruns, e cada um te apresenta um novo indicador infalível. Médias móveis de todas as cores e períodos, MACD cruzando linhas que piscam, IFR mostrando sobrecompra e sobrevenda, bandas de Bollinger apertando e explodindo. Seus gráficos viram uma árvore de Natal de tanta linha colorida. Você passa horas tentando entender a lógica de cada um, configurando parâmetros, buscando a combinação perfeita que nunca falha. Você acredita fervorosamente que, escondido por trás daquela confusão visual, existe um sistema secreto que os traders de sucesso usam para ganhar dinheiro na bolsa de valores todos os dias. A verdade, que ninguém te conta no começo, é que a maioria desses indicadores nada mais é do que o preço disfarçado. São cálculos matemáticos feitos em cima do histórico de preço. Eles não preveem o futuro, apenas mostram o passado de uma forma diferente. E quanto mais indicadores você coloca na tela, mais sinais contraditórios você recebe, mais confuso você fica e mais paralisado você envelhece. Você se torna um escravo dos indicadores, esperando o cruzamento perfeito, a divergência mágica, o toque na banda ideal. E enquanto você espera o sinal, o preço está lá, gritando na sua cara, contando a história real do que está acontecendo. Mas você está tão ocupado olhando para as luzes coloridas que não consegue ouvir. Essa busca incessante por ajuda extra no gráfico, essa falta de confiança no preço puro, geralmente mascara uma insegurança muito maior. A falta de confiança em si mesmo. O iniciante do day trade é que precisa de uma muleta tecnológica para tomar decisões, porque não confia na própria capacidade de interpretação do movimento do mercado. Agora, pensa comigo. Na moral. Quanto você gastou da última vez que saiu para comer uma pizza com a galera? 50, 60, 100 reais? Uma noite de gordice que no dia seguinte só te deu peso na consciência e na carteira. O que isso trouxe de concreto para sua evolução como trader? Nada. Agora, pense que por 37 reais, menos do que essa pizza, uma única vez na sua vida, você pode ter acesso vitalício à comunidade, com mais de 3.000 cursos completos. Para aprender a ler os gráficos de verdade, para entender o preço action que funciona, sem precisar de 10 indicadores piscando em sua tela. O link está aí embaixo. Qual é a sua prioridade? Continuar dependendo de ajudinha ou aprender a caminhar com as próprias pernas? Enquanto você decide se vai continuar se afogando em indicadores ou aprendendo a nadar no preço? Se você quer um lugar para ouvir a verdade sem filtro sobre essa jornada do day trade, se inscreva aqui no canal e ativa o sino. De segunda a sexta, às 18 horas, a gente troca essa ideia sem floreios direto ao ponto. Deixa o seu like para fortalecer. Agora voltando para a minha jornada, ou melhor, a jornada que todo day trade iniciante passa. Teve um dia que eu estava completamente perdido. Minha tela parecia um arco-íris psicodélico de tantas linhas e janelas. Eu abri um gráfico de mini índice e vi a média de 20, média de 50, VWAP, MACD com histograma, linha de sinal, IFR com níveis de 70 e 30, estocástico lento. Era tanta informação que meu cérebro fritava. Eu descobri que estava fazendo uma análise completa, que estava cercando o preço por todos os lados. Mas a verdade é que eu estava apenas me paralisando. Cada indicador dava um sinal diferente, ou confirmava que o outro já tinha aqui com um ligeiro atraso. A confusão era tanta que eu perdia as entradas óbvias de price action, as velas que mostravam claramente a intenção do mercado. Eu tomava stop atrás de stop, e a culpa nunca era dos indicadores, claro. A culpa era minha, que não estava sabendo interpretar os sinais corretamente. Eu estou passando mais tempo ajustando configurações e buscando novas mutações milagrosas do que examina o comportamento do preço puro. Busca viciosa por uma fórmula mágica que não existia. E como todo vício,
Essa busca estava consumindo meu tempo, meu dinheiro e principalmente a minha confiança. Foi em um dia particularmente frustrante, depois de levar 3 stops seguidos, tentando seguir um índice de mídia que nunca se confirmava, que eu tive um estalo. Eu olhei para a minha tela, para aquela sopa de linhas coloridas, e senti nojo. Nojo da bagunça. Nojo da minha dependência daqueles trecodes. E num acesso de fúria, o day trade iniciante faz a primeira coisa verdadeiramente inteligente da sua jornada. Ele clica com o botão direito do mouse no gráfico do mini índice e, um por um, começa a deletar cada indicador. Adeus, média móvel. Adeus, MACD. Adeus, bandas de Bollinger. A cada clique, é como se uma camada de sujeira e confusão fosse removida. Quando ele termina, ele olha para a tela e quase não a reconhece. Está só o gráfico, limpo, nu. Apenas os candles verdes e vermelhos contando a sua história silenciosa sobre a briga entre compradores e vendedores. E pela primeira vez, o iniciante sente medo de verdade. Porque enquanto a tela estava cheia de indicadores, ele sempre tinha uma desculpa. Ah, perdi porque o IFR não confirmou. Perdi porque a média não cruzou. Ele tinha um culpado para apontar. Agora, com o gráfico limpo, só com o price action, não existem mais desculpas. Se ele perder, a culpa é 100% dele. A responsabilidade é toda dele. E essa responsabilidade, está começando, é apavorante. É como tirar as rodinhas da bicicleta pela primeira vez. A sensação de liberdade é incrível, mas a certeza do tombo é aterrorizante. Os primeiros dias operando com o gráfico limpo são um desastre para o iniciante. Ele até vê os padrões se formando, um suporte claro, uma resistência no mini dólar. Ele vê o preço testar aquela região e deixar um sinal, um padrão de candle que indica uma possível reversão. Mas ele não clica. Ele fica paralisado. A mente dele, viciada em confirmações, grita por um indicador. Mas e a média móvel para confirmar a tendência? E o IFR está sobrevendido? Ele sente uma necessidade física de ter uma linha colorida lhe dizendo que está tudo bem, que é seguro entrar. E enquanto ele hesita, o mercado vai embora. Ele vê com os próprios olhos uma entrada de compra perfeita no mini índice. Um fundo duplo, num suporte importante do dia anterior, com um candle de força gigantesco. Uma operação que teria dado 300, 400 pontos. E ele ficou ali, olhando. Paralisado pelo medo de estar errado, pela falta de um indicador para segurar a sua mão. A dor de ver o trade da sua vida ir embora sem você é muitas vezes pior do que a dor de um stop loss. Porque o stop faz parte do jogo. A hesitação, a paralisia por medo, isso é um sinal de que o trader ainda não confia em si mesmo. E no day trade, se você não confia na sua própria análise, você já perdeu. O conselho de irmão aqui é o seguinte: simplifique. Aprender a ler o gráfico é como aprender a ler um livro. No começo você usa o dedo para seguir as palavras, para não se perder. Os indicadores são esse dedo, eles te ajudam a se guiar. Mas para se tornar fluente, para entender a história que o livro conta, uma hora você precisa tirar a porra do dedo da página e apenas ler. O gráfico é a mesma coisa. O price action é a história. Não tente aprender 50 setups diferentes. Escolha um conceito simples, suporte e resistência. E passe um mês no simulador operando só isso. Fique o mestre em traçar suportes e resistências. Quando o preço chegar ali, observe. Veja como ele se comporta. Aprenda a ler a briga entre compradores e vendedores que acontece em cada candle. A confiança do trader começa a nascer daí, da sua própria observação, e não da confirmação de um algoritmo. O iniciante, aos poucos, começa a dar seus primeiros passos nisso. Ele começa a entender o que é um topo mais baixo, um fundo mais alto. Ele começa a ler o preço, a confiar mais nos próprios olhos do que nos indicadores. Ele começa, finalmente, a entender o gráfico. Mas é aí que ele está prestes a descobrir a verdade mais dura de todas. A verdade que separa os poucos que sobrevivem da grande massa que quebra na bolsa de valores. Ele percebe que a parte mais difícil não era ler o mercado, era ler a si mesmo. Porque de que adianta ter a melhor análise de price action do mundo, se na hora de clicar, quem opera é o medo, a ganância e o desespero. Não estava só no gráfico limpo,
Estava na mente. E a mente do day trade iniciante ainda está completamente poluída. E essa poluição na mente, cara, esse é o verdadeiro segredo que ninguém te vende. Porque não dá para empacotar e botar um preço. Essa poluição é tudo que o trader traz da vida real para frente da tela do computador. É a conta que está para vencer, é a pressão da família, é a necessidade de provar para si mesmo e para os outros que não é um fracassado. É o medo de continuar pobre. O day trade não cria esses sentimentos. Ele só joga gasolina e acende o fósforo. A busca pelo setup perfeito é na verdade uma tentativa de fugir da responsabilidade. Enquanto o iniciante acredita que existe uma fórmula mágica, a culpa do fracasso é da fórmula, não dele. No momento em que ele limpa o gráfico, ele tira as muletas. Ele fica sozinho, nu, e é forçado a encarar a verdade. O sucesso ou a quebra no mercado financeiro dependem única e exclusivamente das suas decisões. E é aqui que entra o verdadeiro santo graal do day trade. A única coisa que realmente mantém um trader vivo nesse jogo. Não é um setup. É um conjunto de regras de comportamento que ele cria para se proteger de si mesmo. O nome disso? Gerenciamento de risco e controle emocional. Eu sei. Parece chato. Não tem o glamour de um indicador que pisca na hora certa. Mas deixa eu te explicar de um jeito que você vai entender que o capital do trader na corretora são as balas que ele tem num revólver para sobreviver numa selva. Digamos que ele tem 10 balas. Um caçador profissional não sai atirando as 10 de uma vez em qualquer sombra que se mexe. Ele analisa, escolhe o alvo, dá um tiro. Se errar, ele ainda tem 9 chances. Ele sobrevive para caçar no dia seguinte. O day trade iniciante faz o quê? Ele pega o revólver, fecha os olhos e descarrega o pente na primeira moita que balança. Gasta as 10 balas em 15 minutos e depois fica puto porque não acertou nada, e agora está desarmado. O gerenciamento de risco é o controle de munição. O stop de 150 pontos no mini índice não é uma falha, é uma bala gasta. Se o plano permite gastar 3 balas por dia, o trader gasta as 3, vai para casa e volta amanhã com o revólver recarregado. O amador gasta as 10, quebra a banca, e aí não tem mais como voltar para o jogo. A primeira grande vitória de um trader não é um dia de game. É o primeiro dia em que ele aceita um loss, seguindo o plano. É aquele dia em que ele entra numa operação com o gráfico limpo, no mini dólar. O mercado vira contra ele. O impulso, o vício, grita na cabeça dele. Move o stop. Só um pouquinho para baixo, dá uma chance. Mas ele não move. Ele assiste o preço chegar na sua linha de stop e executar a ordem. Ele perde R$ 100. E quando a operação fecha no vermelho, ele não sente raiva. Ele sente alívio. Uma paz que ele nunca sentiu. Naquele dia, perdeu R$ 100, mas ganhou a batalha mais importante de todas. A batalha contra a própria estupidez. Ele ganhou o controle de volta. E esse é o game mais valioso que existe. O segredo do day trade não é aprender a ganhar. É aprender a perder. Perder pouco. Perder de forma controlada. Perder dentro do plano. Porque os dias de ganho vêm, eles são consequência. Mas os dias de perda vêm para todo mundo, do iniciante ao profissional. A diferença é que o profissional sabe estancar a sangria. O amador deixa o sangue escorrer até morrer. E para ter essa frieza, para construir essa fundação de disciplina, o trader não pode estar com a corda no pescoço. O foco dele tem que estar no processo, e não no resultado financeiro imediato. A mente precisa estar livre da pressão externa. Pensa no acesso àquela comunidade com mais de 3.000 cursos que eu deixo no link aqui embaixo como a sua alforria. É o conhecimento que te liberta da necessidade de acreditar em atalhos. Quando você sabe criar sua própria renda na vida real, com marketing, com vendas, você tira a pressão do day trade. É o investimento mais barato na sua paz de espírito, na sua carreira como trader. E se você quer continuar nessa jornada de desintoxicação, se limpando das mentiras do mercado e focando na verdade, cola com a gente aqui no canal. A gente está aqui todo dia, de segunda a sexta, às 18 horas, para ser o seu ponto de realidade nesse hospício. Se o vídeo te ajudou a abrir os olhos, deixa o seu like e comenta. Qual a maior mentira que já te contaram sobre indicadores? Lembre-se, pare de procurar o setup milagroso no gráfico.
O único setup que realmente funciona é o que você instala aí dentro na sua cabeça. Se cuida, irmão.